E aí, galerinha Atlascaster, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Atlascast, um podcast super espacial, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologia, sobre cultura geek, sobre cultura empresarial, sobre diversidade, inovação, enfim. Essa segunda temporada, a gente tá multi-assuntos, não vamos falar só de tecnologia, mas também de vários outros assuntos do mercado tecnológico, que é onde a gente tá inserido. Então, para essa temporada também a gente tá com uma dinâmica nova. Se vocês já viram o episódio anterior, vocês já estão sabendo, mas eu vou repetir para todo mundo porque não tem problema. Então, nessa temporada a gente tá com convidados externos. Então, a gente convidou pessoas de outros lugares e que têm outras vivências em outras empresas e que também versam sobre vários assuntos para virem compartilhar um pouquinho com a gente sobre o dia a dia deles. E além de tudo isso também, a gente vai ter, claro, pessoas atlasianas participando e dessa vez elas vão ser co-hosts dos nossos episódios. Então, para cada episódio, a gente tem uma pessoa escolhida a dedo para fazer parte da gente dessas conversas que eu tenho certeza que vão ser muito engrandecedoras para todo mundo que está assistindo. Aproveitando essa deixa, já peço a todos vocês, nossos espectadores queridos que estão nos assistindo, para deixarem nos comentários dúvidas que vocês tiverem, dicas que vocês tiverem, o que vocês estão achando da segunda temporada do Atlascast, que eu acho que tá assim diferenciado. Então, pra gente começar este episódio de hoje, eu vou apresentar pra vocês a minha co-host, que topou esse desafio, mas que eu tenho certeza que ela vai arrasar. Então, pra isso, vou começar lendo um pouquinho da descrição dela. Ela é pelotense, bacharel em Direito, eu também sou bacharel em Direito, então temos essa coisa em comum, 26 anos, e ela é uma pessoa atlasiana há 2 anos. E ela faz Atlasversário, que a gente diz que é o nosso aniversário de empresa. Hoje, no dia da gravação do episódio do Atlascast, ela faz aniversário de Atlas, de 2 anos. Além disso, né, ela entrou na Atlas em janeiro de 2022 e, como analista administrativa, ela passou por várias funções dentro desse setor e acabou coordenando o time administrativo por 6 meses. Quem tá sempre por aqui pela sede deve ter visto ela várias vezes durante esses muitos meses que ela estava ali no ADM. E atualmente ela é coordenadora do time de Compensation, que foi um time que foi criado em razão da demanda do crescimento da empresa em dezembro do ano passado, de 2023. Nas horas vagas, ela lê, que nem eu, que só faço isso nas horas vagas. Ela gosta de pedalar, acompanha o BBB, porque ninguém é de ferro. E além disso, ela tem se aventurado como crossfiteira bem iniciante. Então seja muito bem-vindo ao seu papel de co-host no Atlascast, Vitória Farias. Oi, pessoal. Que honra estar aqui, né, nesse espaço. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite, pessoal do marketing, Lucas, Betina. Vamos apresentar a nossa convidada maravilhosa. Vamos embora, que a gente tem muita coisa legal para conversar hoje. Bom, então como eu também, né, apresentei a Vitória, vou apresentar agora a nossa convidada, antes de dizer quem é. Eu tenho certeza que por muitos detalhes, muita gente já vai reconhecer. Ela é mãe do Murilo, COO no Instituto Cigales, onde atua como estrategista de marcas. Técnica em design, graduada em publicidade e propaganda, pós-graduada especialista em marketing e comunicação, além de pós-graduanda em neuromarketing e no MBA em inovação, tecnologia e gestão de novos negócios. Ela é, né, multitalentos. Ela é professora de neuromarketing no Unisenac Pelotas. Ela foi minha professora no MBA de marketing no Unisenac Pelotas, tá? Só para avisar para vocês. E consultora do Sebrae RS. Além disso, também ela é palestrante sobre temas de empreendedorismo negro e empreendedorismo periférico. É um prazer inenarrável receber aqui Nanda Fersula. Seja muito bem-vinda ao Atlascast. Pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Betina maravilhosa, minha aluna fofa, querida, que eu guardo no meu coração. Conheci um pouquinho da Vitória agora e já tô bastante impactada. E, Vitória, temos bastante coisas em comum, tipo o BBB, porque ninguém é de ferro, né? Tô acompanhando lá o BBB. E faltou colocar uma coisinha aí que eu acho que seria importante, talvez interessante pra nossa conversa. Eu sou rainha de bateria de escola de samba. Isso era muito importante! Ainda mais no dia que a gente tá gravando esse podcast, realmente. Exatamente, não contei isso aí na minha mini bio, mas gosto aí de um samba, adoro estar na folia e começando a me preparar pro reinado aí do Carnaval de 2024. Ai, que maravilhosa. Inclusive, quando eu fui marcar contigo a nossa gravação, eu pensei, eu preciso gravar antes da semana do Carnaval, porque eu sei que ela
não vai poder na semana do carnaval, que ela vai estar ocupadíssima. Mas pra ti eu arrumo um espaço na agenda querida. sempre. Que perfeita. Bom, gente, hoje com a Nanda aqui, a gente vai conversar sobre temas que eu amo, né? Porque ela veio ali da docência para mim como professora. Então a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento com representatividade, trilhando o caminho de liderança e referência, que ela é muita referência, da essência do branding ao impacto do neuromarketing. Então, assim, espero que durem horas esses podcasts, porque sério, tá muito especial. Que responsa, hein? Mas para começar, então, para quem, né, não conhece a tua trajetória profissional no início, eu queria saber de ti como surgiu o teu interesse, né? Primeiro ali pela área do branding, depois pela neurociência, pelo neuromarketing, e como é que foram os primeiros contatos com essas áreas que tu teve, porque, né, se deslumbrou em relação a isso, deslumbrou os alunos depois também. Coisa boa! Bom, com branding, o meu primeiro contato foi durante a pandemia. Não sei se vocês lembram, mas várias instituições liberaram cursos gratuitos. Uma dessas foi a ROC. E aí eu fiz vários, acho que eu fiz 10 cursos ali, passava o dia fazendo cursos, e aí tinha essa cadeira, essa disciplina, e eu fiz, mas, enfim, foi muito superficial, sabe? Eu não imaginei que eu trabalharia com isso na minha vida, que eu me apaixonaria por esse universo. Mas antes disso, eu preciso contar uma coisinha que vai me levar lá para o estúdio, tá? Que é onde, de fato, eu começo a atuar com branding. Durante a minha graduação em Publicidade e Propaganda, eu comecei a estagiar no Jornal Tradição. E esse estágio me levou para uma carreira que durou 8 anos lá. Eu só saí de lá quando eu passei num concurso público para trabalhar na CGT em Candiota. Essa era a minha próxima pergunta. Vou falar um pouquinho só disso então. Mas é importante. Fui para a CGT, fui para Candiota, trabalhar na área técnica dentro de uma usina de geração de energia. Algo nada a ver com o que eu fazia. E até aí tudo bem, é bom a gente se reinventar. Mas realmente não era o meu perfil, não era algo para eu trabalhar, sabe? Tinha que trabalhar sempre de uniforme, não podia mudar cabelo. Eu gosto muito de frisar isso, eu gosto muito de mudar cabelo. Para quem me acompanha nas redes sociais, até sexta-feira eu estava com cabelo, durante o final de semana eu estava com outro, e hoje eu estou no MBA ano passado ela também estava com outro. Exatamente. E a CGT eu não podia fazer isso por questões de segurança, enfim, é um ambiente bem, bem perigoso. Aceitei um plano de demissão voluntária, voltei para Pelotas e voltei para o jornal que eu estava antes. E aí veio a pandemia. A gente diminuiu a atividade no jornal, eu comecei a ficar bastante em casa, comecei a estudar sobre branding, e na verdade eu já tinha tido um pequeno contato na pós-graduação, na especialização, mas também muito superficial. E aí o instituto, que na época era Estúdio Cigales, abriu uma vaga afirmativa. E aí uma menina, uma publicitária que havia trabalhado comigo no jornal e que estava no instituto, nesse momento, lembrou de mim e disse: olha, Nanda, me chamou. Nanda, a gente está com uma vaga para uma pessoa negra aqui no instituto, no estúdio, e eu lembrei de ti. E eu lembro assim que eu disse: ai, topo. E acho que em menos de um minuto o Cigales, que hoje é meu sócio, me chamou. Lembro assim, oi. E aí contou um pouco do que era o estúdio na época, aí eu contei um pouquinho da minha história e deu match. Tô no instituto. Mudança recente, é recente a mudança. É bem recente. Quem acompanha no LinkedIn sabe que é recente. E entrei como designer. Entrei então ali para atuar com mídias nas redes sociais de alguns clientes, fazendo card mesmo. Só que aí eu fui me apaixonando pelo universo do branding, gestão de marcas, fui entendendo um pouco mais e eu me encontrei. Eu gosto de dizer que eu me encontrei com quase 40 anos. Eu vou fazer 41 em março. Isso aconteceu cerca de 3 anos atrás. Então, eu fiquei 37 anos da minha vida sem saber exatamente onde eu queria atuar ali, vagando, enfim. E com 37 anos, mais ou menos, eu encontrei o lugar que eu quero atuar, que é com gestão de marcas. Ai, que maravilhosa. Eu acho que isso por si só já é um grande exemplo, eu acho que para mulheres em geral, assim, né? Para mulheres pretas, vocês com certeza vão saber falar muito melhor do que eu, mas eu, na minha posição como mulher, eu acho que isso é um grande exemplo, porque a gente tem uma coisa
querer se achar no primeiro momento, de querer ser perfeita em tudo que faz, e com 20 anos já tem que estar formada, e já tem que estar ganhando muito dinheiro, com 30 já tem que estar decidido o que quer da carreira, tem que estar pensando em ter filho, em casar, em todas essas coisas, e mostra como não é necessariamente assim que as coisas têm que andar, né? Não é. Também aquela crença que tu tem que trabalhar pro resto da vida com a profissão que tu escolheu quando tava saindo do ensino médio, Exato. que tu não tinha 1/5 do repertório de vida que tu vai adquirindo ao longo Perfeito. Eu escolhi fazer design no Cefet. Eu já fazia médio lá, e naquela época, tu fazia um vestibular para entrar no médio e fazia um vestibular para entrar no ensino técnico. Uhum. Hoje mudou de novo, se não me engano, hoje tu tem a possibilidade de fazer um só para cursar médio e técnico, né? E aí a minha mãe sempre foi muito, sempre nos fez estudar. Minha mãe empregada doméstica a vida toda, se aposentou há 2, 3 anos atrás, mas uma coisa que ela nunca abriu mão foi de que nós tivéssemos condições de estudar. Então, minha irmã é mestre em educação, é diretora, é especialista em ensino de ciências, e a mãe ensinando, agora tu tá dentro do Cefet, na época era Cefet, tu vai fazer agora um curso técnico. E eu não gosto de números. Não gosto de matemática. Ai, E aí ai. ali eu fui abrindo as opções, né? Quais eram as opções que eu poderia cursar. E veio o programação visual. Eu entrei na primeira turma que dividiu o curso, porque até então era desenho industrial. Depois Sim. o curso passou a ser programação visual e design de móveis. E aí eu decidi fazer design, que é a programação visual, né? Então, e eu escolhi esse curso por causa disso, sabe? Não foi assim, eu tenho uma paixão. Porque, na realidade, a minha paixão sempre foi dançar. Uhum. Gente, se eu pudesse estar ganhando dinheiro sambando, olha. Mas aqui em Pelotas, aqui na região, isso é muito difícil, né? É. Tem 2 ou 3 passistas do Rio Grande do Sul que se destacaram fora, que hoje vivem disso. Mas diferente das gurias de Rio, São Paulo, hoje a gente não consegue sobreviver sambando, infelizmente. Mas eu sempre gostei muito dessa parte artística. Eu acho que cuidar de marcas e o próprio design, ele me ajuda também a colocar para fora esse meu lado artístico, sabe? É uma forma de mostrar a minha criatividade. Eu acho que a comunicação como um todo meio que faz parte um pouco disso, né? Tá envolto também nas artes, em todas as questões, então acho que faz sentido. E eu acho que faz sentido realmente pra ti não ter que trabalhar de uniforme, não poder trocar o cabelo, a cor do batom, a cor de tudo, sabe? Eu acho que isso é muito representativo de ti também, então acho que nada a ver, realmente, mas faz parte, né? Tem uma passagem que eu acho muito legal, que tinha acontecido um problema em um equipamento dentro de uma usina é muito caro, é tudo muito grande, gente. E aí eu lembro que só se falava nisso. E isso aconteceu numa sexta, e durante o final de semana tentaram resolver, e não deu certo. E nesse intervalo, eu usei um black. E aí eu consegui colocar o capacete com aquele black e tal. Mas eu lembro que aí o meu chefe, o meu gestor me chamou e disse assim, Nanda, se eu soubesse que iam falar tanto do teu cabelo, falaram positivamente, tá, gente? Eu teria te pago pra te fazer isso antes, porque esqueceram dos problemas da usina. Agora só falam no teu cabelo. Então, eu gosto muito, gente. Assim, eu não sou uma pessoa que... A minha marca, cada um tem uma marca, a minha marca é mudar. E tá tudo bem. É verdade. Bom, eu queria saber, então... depois que tu saiu lá de Candiota, voltou para essa área da comunicação, do marketing, do neuromarketing, quais foram os primeiros desafios assim que tu te deparou com voltar para esse universo? E aí os aprendizados também que tu teve com isso, e vou ter que recalcular a rota, como é que vai ser agora? Como é que foi esse retorno? Que louco, né? Porque quando eu me formei no técnico em design, o mundo era outro. Com certeza. Isso foi lá em 2003, gente, faz bastante tempo. Vocês já eram nascidas? Sim. Sim. Bebês. Eu tinha 10 anos já. Eu tinha 5. Em 2013 eu me formei, então o mundo era outro. Eu não tinha rede social, para que vocês tenham uma ideia. Então, pensar em design para card não existia. E, obviamente, ali durante o tempo que eu fiquei no jornal, isso mudou um pouquinho, mas a minha função era designer editorial. Trabalhava com o design, o layout das páginas e de alguns anúncios, né? E aí fiquei 5, quase 6 anos afastada. E quando tu volta, o programa que tu utilizava para fazer a diagramação do jornal já nem existe mais, ele é completamente obsoleto. Tu tens uma nova forma de comunicação. E por mais que eu estivesse acompanhando isso, eu acompanhava isso como
uma simples usuária. Eu estava lá do outro lado, como eu disse, trabalhando numa área completamente diferente, né? Muita rotina, eu não gosto de rotina. E então, assim, eu acho que o maior desafio foi compreender que o mundo tinha mudado e adaptar aquilo que eu já conhecia, as minhas habilidades, àquele universo novo. Acho que isso foi uma grande dificuldade. Pertinho ali da minha saída da CGTE, eu comecei a fazer algumas coisas para a área da comunicação da CGTE. Então, organizei eventos, a parte de peças de comunicação, aquele material que a gente fecha todo ano, balanço anual. Balanço anual da empresa, eu auxiliei a fazer. E ali eu entendi que eu já não lembrava de muita coisa. Ali eu entendi que eu já precisava estudar. De novo. E aí esses cursos que vieram, que foram abertos durante a pandemia, me auxiliaram muito nisso, né? É um aprendizado superficial, sim, mas eu já tinha muita coisa, né? Eu já tinha tanto o curso técnico que te ensina um pouco, né? E tinha a graduação em publicidade e propaganda, já tinha também a especialização em marketing nessa época. Eu fui para a CGTE depois de ter encerrado a especialização. Então, era mais uma reciclagem, mas eu confesso que foi duro, essa parte assim de entender, meu Deus, o universo está mudando, esse meu universo. E eu compreendo que isso aconteceu em todas as áreas, mas eu acho que para comunicação e tecnologia talvez tenha sido as áreas que tiveram maior salto, né? Então, acho que o maior desafio foi esse. E aí tinha a questão do Murilo também, né? Sim. Porque até então, enquanto eu trabalhava, eu saí da CGTE, quando eu fui para a CGTE, o Murilo tinha 4 meses. Eu estava em licença maternidade no jornal ainda. Então, e na CGTE era tudo mais flexível. Quando eu venho para cá de volta, por mais que eu estivesse perto da família, que era uma coisa que facilitou muito a minha vida, aquela rotina, a rotina da maternidade, ela é impactante demais, gente. E aí eu passava muito tempo longe dele, não conseguia acompanhar muitas coisas. E ajustar o horário, ajustar a rotina mesmo, sabe? E acordar e ter que dar atenção para ele, e chegar em casa e não vou fazer a comida agora, eu não vou estudar agora eu vou sentar para brincar com ele. É uma outra vida. E quando eu digo é uma outra vida, não minha, eu tenho uma outra vida que eu preciso cuidar. Né? Hoje, falando em carnaval, eu não consigo mais dedicar ao mesmo tempo que eu dedicava antes. E eu digo para todo mundo, quando eu comecei, eu tinha uma estrutura que trabalhava para que eu brilhasse. Então, eu tinha uma tia que fazia fantasias, já fazia fantasias para essas fantasias de clube que a gente conhece aqui em Pelotas, a minha tia bordava. Então, quando eu disse que ia me tornar, ia partir para sambista, para ser sambista, a minha tia pirou, né? Enlouqueceu. Então, eu nunca precisei me preocupar. Na época, eu não sustentava a casa. Minha mãe, né, mesmo... Diferente. Então, hoje não, gurias. Hoje, se tem um ensaio, eu penso 2, 3, 4 vezes antes de decidir ir ou não. Porque um ensaio é perder tempo com o Murilo, é deixar de cuidar da casa, é deixar de estudar. Então, adaptar essas rotinas, que são muitas na vida de uma mulher, acho que é a maior dificuldade. Eu acho que é muito questão de prioridades, assim, né? E às vezes as prioridades a gente tem que deixar algumas coisas que a gente gosta muito de fazer de lado, né? Em alguns momentos. Elas faz mudam, parte. né? Ainda tenho o mesmo amor pelo carnaval, mas hoje a minha prioridade é cuidar daquele gurizinho lá que precisa de atenção, precisa de mim pra no futuro ser alguém na vida. Com certeza. E o tempo todo, né? Precisa de ti o tempo todo. Essa semana ele tá em Santa Catarina. Tá chegando hoje, na verdade, tá? Ai, Deve estar chegando né? daqui a pouco. Sim. Verãozinho, Santa Catarina. Muitas praias lá. Mas mesmo assim, né? Ele tá lá e a minha cabeça, meu coração tá lá. Tá lá com ele, né? A demanda continua igual, Exato. né? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o Instituto Cigales, né? Vamos falar agora do presente. Da Nanda como sócia do Instituto Cigales, né? Do desenvolvimento de marcas que vocês fazem lá dentro. Que eu tive o privilégio de ver algumas coisas que vocês fizeram. Que realmente é uma questão, assim, apaixonante, emocionante. Ela nos apresentou um case deles em aula que, assim, a gente tinha vontade de chorar assistindo. Então, a gente pensava, imagina os realmente donos da marca, né? E o trabalho realmente que vocês fazem é diferenciado, ele é encantador, assim mesmo, sabe? Para quem gosta de comunicação e marketing.
Então, eu queria saber como é que foi essa tua evolução lá no estúdio, né? No instituto, perdão. Até o presente hoje, né? Com que vocês trabalham hoje, com ter saído de estúdio para instituto, também, né? Todas essas questões do dia a dia, da rotina no Instituto Cigales. Bom, a Nanda que entrou lá é completamente... A Nanda que entrou lá não existe mais, né? Eu acho que ninguém é a mesma pessoa do dia anterior, mas existe uma evolução muito grande. Eu lembro que a primeira vez que eu palestrei, eu pensei, gente, como é que eu tô aqui? Sabe? Eu não pensava, eu não sonhava, eu não imaginava isso. E por mais que o jornal tenha sido um lugar maravilhoso de trabalhar, era um serviço muito focado naquilo. Eu tinha que entregar o jornal pronto, era isso que acontecia. No instituto, que na época era estúdio, lá eles te jogam da árvore e tu aprende a voar voando. A ideia é essa, sabe? Então, eu lembro que, de repente, começou uma reunião e o Cigales disse assim para a Lu, que foi a pessoa que me indicou, e para mim, vocês vão comandar. Oi? Vocês vão comandar. Se vocês precisarem, eu tô aqui com o microfone fechado. E exatamente, como assim? E aí, eu falo muito rápido, tá? Me policiem se eu estiver falando muito rápido. Aí eu falo muito rápido, às vezes eu falo muito alto, eu gesticulo bastante. E aí, começar a dominar tudo isso e aliado a tudo isso, ter que passar um conteúdo, tu ter que informar, ou tu ter que extrair daquele cliente alguma coisa para que tu possa depois responder aquilo numa marca, transformar aquilo em marca, realmente é muito desafiador. Então, hoje, quando eu olho e imagina, eu tô aqui gravando podcast, gente. E não é o primeiro podcast que tu grava, hein? Exatamente. É uma evolução muito grande, muito grande. E o próprio estúdio vem evoluindo, né? Sim. Então, ele começou como estúdio, e a ideia inicial, eu não estava lá ainda, tá? Mas a ideia inicial era, a Betina tem um cliente, ela tem ideias e ela pode abraçar mais clientes. Bom, a Vitória também. A gente vai juntar, vamos criar um estúdio... no estúdio, eu tô perdendo os nomes já. Vamos criar um estúdio onde a gente possa agregar essas pessoas e os seus trabalhos, os seus serviços, e a gente vai conseguir atender mais clientes e chegar mais longe, né? Bom, e aí ao longo dos anos a gente foi entendendo que isso não estava dando certo, e aí a gente tornou uma empresa, né, onde o Cigales centraliza essa entrada de clientes, né? Na verdade, ele centraliza quase tudo, mas ele centraliza essa entrada de clientes. E aí a gente desenvolve, a gente distribui isso. A gente tem uma equipe hoje enxuta, mas uma equipe realmente enxuta para que a gente possa dar conta de tudo, tá? Só que aí eu comecei com essas questões de palestras, comecei a me envolver cada vez mais nesse universo de empreendedorismo, principalmente o periférico. E junto com isso aí acabam que mulheres negras que querem empreender, que querem realizar o seu sonho, que querem aprender, começaram a me procurar. E aí a Nanda acabou também entrando nesse universo feminino do empreendedorismo, né? E aí, rapidamente, não vou entrar em detalhes, entra a questão do neuromarketing e a gente entende que a gente consegue oferecer mais, que já não cabia mais dentro do estúdio, né? E o Cigales, ele desenvolve um projeto que é muito interessante, e ele ganhou o primeiro lugar na Exalc, que é a quinta faculdade mais importante do agronegócio no mundo, a primeira no Brasil, com o conceito AgroBrand, que é gerenciar as cadeias de valores do agronegócio. Então, é fazer com que, quando a gente compre um ovo, por exemplo, que a gente compre todo o valor que aconteceu, que foi colocado ali durante aquele processo. Por exemplo, a galinha ela come um milho mais nutritivo. Lá no final, ela vai te entregar um ovo com uma consistência melhor. E isso vai fazer melhor para a tua saúde. Só que a gente não sabe disso. Então, às vezes, a gente compra um ovo que tem todo esse valor e a gente quer pagar o mesmo preço, não valor, preço, por um ovo daqueles que parece água, sabe? Chega a dar uma dor quando quebra assim na frigideira. Vai fazer um arroz com leite daqueles, com aquele não tem graça. graça. Arroz com leite. Entramos no assunto, olha o assunto, gente, mas tudo bem. Então, o Cigales tem esse conceito, ele desenvolve esse conceito, hoje ele faz mestrado na FURG, né? E ele foi a Rio Grande, São Paulo, defender esse trabalho, foi premiado primeiro lugar, ganhou uma especialização na Europa,
Olha No final só, do ano que ele chique começa essa que tá. especialização, exatamente. E então, esse conceito também ele acaba ampliando a nossa área de atuação. A gente já atende alguns clientes e a gente consegue aplicar alguns conceitos que Uhum. estão dentro do AgroBrand. Por exemplo, a gente entregou no início de dezembro, entregamos uma marca de carnes para Lagoa Vermelha, que é a capital nacional do churrasco. Então, tudo isso dentro desse conceito, tá? E aí a gente entendeu que tem que virar um instituto, Uhum. para que a gente possa abraçar, para que a gente possa entregar esses resultados de uma forma melhor. Vamos virar um instituto. É bem recente, é em dezembro, por isso que foi em dezembro, por isso que ainda tem essa confusão ainda, né, com relação ao nome, mas a gente entende que sendo um instituto, a gente vai conseguir entregar os nossos serviços para mais pessoas e com melhor qualidade, que é o mais com importante. Bom, já que a gente está falando também, né, de mestrado, de estudos, do instituto, que com certeza tem muito a ver com essa questão de construção de conhecimento, né, de propagação do conhecimento também, porque a gente também teve durante o MBA um dia de aula com o Cigales, né, que nos apresentou muitas coisas legais. Então eu queria saber um pouquinho da tua experiência na docência, né, no ano passado, como é que foi começar nessa área. Como é que foi dar aula para a melhor turma de MBA em marketing digital da história do Senac? Para melhor aluna. E como é que foi também a relação, por exemplo, de por que ensinar neuromarketing, por exemplo, né? E da onde surgiu essa vontade de passar também esse conhecimento. E aí também todos os outros conhecimentos que tu acabou, né, nos passando indiretamente durante esse tempo, da pessoa enchendo o saco pedindo referência de livro para escrever artigo, várias coisas Chamem, assim. eu adoro. Bom, para falar disso, eu preciso falar do Senac na minha vida, cara. E como o Senac entra na minha vida? Lá no final do ano passado, final de 2022, na verdade, gente, o Matoso entrou em contato comigo dizendo: Nanda, o Senac está com um projeto, Eletec, é um projeto com o objetivo de qualificar pessoas negras para o mercado de TI. E a gente vai fazer uma reunião de apresentação e me convidou para participar dessa reunião. Fui, me encantei pelo projeto e virei madrinha do projeto. Né? E aí comecei a me envolver cada vez mais, ter uma relação cada vez melhor com o Senac. E aí a Lid me chamou, disse: Nanda, a gente está abrindo uma turma e a gente quer muito te ter nessa turma, tá? A gente já viu que tu consegue te comunicar bem, que tu desenvolve bem. E ela me apresentou 3 disciplinas que eu podia escolher entre elas. E aí eu peguei a ementa das disciplinas e quando eu lia de neuromarketing, gente, é o que eu faço, né? É o que eu faço. Talvez não com esse nome. Mas é o que faz mesmo. E ali quando tu comentou na outra pergunta que vocês tiveram vontade de chorar, hoje a gente brinca que a nossa real meta, o objetivo do estúdio hoje é fazer o cliente chorar quando a gente apresenta a marca. Isso é muito comum, tá? Então, eu tenho vídeos dos meus clientes chorando. Eu me lembro dessa fala, quando ela foi apresentar pra gente. Porque é isso. E o legal é que é um choro de emoção, de felicidade, e geralmente ele vem acompanhado de frases como: vocês conseguiram transformar em algo visual tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu quero transmitir, ou tudo aquilo que a minha marca é. Tem um caso para mim que é muito emblemático, que é um senhor de uma marca que já tem 60 anos no mercado, terceira geração. E esse senhor é a geração do meio. Ele recebeu esse negócio do pai e hoje ele já passou para os filhos. E aí eu apresentei para ele proposta de valor e ele chorando disse que ele enxergava aquilo dentro da empresa, do negócio, mas ele não tinha percebido que aquilo era algo que era feito intencionalmente. Que realmente aquilo era a essência da marca dele. E isso é bastante marcante, uma marca de 60 anos no mercado, sabe? Tu conseguir tocar essa pessoa dessa forma é algo incrível. E o neuromarketing, né? O que ele é? Ele é tu usar essas ferramentas da neurociência, esses aprendizados e aplicar ao marketing, né? Ao mercado. Bom, quando a gente define uma cor para uma marca, né? A gente precisa entender que reação aquela marca vai gerar no cliente.
E que reação ela vai gerar na pessoa que não é público dela. Quando eu escolho uma tipografia, que emoção aquela tipografia vai transmitir? Isso é neuromarketing, né? Quando eu penso em tom de voz, eu preciso entender que aquele tom de voz, ele vai entrar na mente do meu cliente, ele vai despertar alguma memória, ele vai trazer uma emoção, e essa é a emoção que o meu cliente precisa ter para ser fiel à minha marca, para comprar a minha marca. Então, eu já aplico neuromarketing, né? Não com esse nome, mas já aplicava. Então, Sim. quando eu vi aquela ementa, eu disse, tá, é aqui. Só que eu tinha que estudar conceitos. E aí vem a virada de chave, porque quando eu comecei a estudar esses conceitos mais a fundo, me apaixonei. Me apaixonei pelo neuromarketing. Então, hoje, eu faço a pós-graduação em neuromarketing, virei uma rata de curso. Então, tudo que é cursinho de neuromarketing que tem, eu estou fazendo. E já estou investindo em outras qualificações também, tá? E a docência, ela é realmente um transformador, né? Uma virada de chave. Porque uma coisa é tu aplicar isso para um cliente, que tu não precisa passar conceito, ele tem que entender que a marca dele é daquela forma e por que ela é. Mas a gente não se aprofunda muito nisso, né? Quando tu vira professora, é diferente, é bem diferente. E tem uma passagem que me marca muito, no dia do professor, mandei mensagem para minha irmã, mandei mensagem para as minhas primas e tal. E lá no meio da tarde, não lembro se foi tu, Alessandra. Deve ter sido a Alessandra que começou o movimento. Feliz dia feliz dia. No grupo. E eu, para, gente, eu sou professora. A mensagem também é para mim. Então, essa troca, porque não sou eu que ensino, né? São vocês que me ensinam também. Existe uma troca ali. Então, assim, um momento mágico. Certamente, eu vou querer fazer isso de novo. Espero que com uma turma tão boa em todos os sentidos, porque eles tiveram uma paciência incrível. Desde o primeiro dia eu deixei claro que era a minha primeira turma, era a minha primeira aula. Eu lembro que a primeira aula, eu organizei material para 3 horas e em 1 hora eu tinha acabado o material. Eu lembro. Então, realmente aprendi bastante e obrigada por ter sido uma cobaia tão perfeitinha. Imagina. É porque eu me lembro que a tua disciplina foi não uma das únicas, foi uma de algumas que a gente teve, que a gente queria ter mais aula, mais tempo de aula, mais horário, outros dias, porque realmente a gente aprendeu muita coisa, todo mundo junto, eu acho. E tem coisas também que, né, se vocês acompanham as redes da Atlas, tem algumas coisas que acontecem ali, outras coisas que ainda vão acontecer, que vieram de muitos insights da disciplina da Nanda de neuromarketing. Então, assim, tem muita coisa legal. Eu acho que além disso também, além de nos ensinar os conceitos, acho que também tu conseguiu passar uma responsabilidade na forma de aplicar aquilo ali para marcas e para o público consumidor, sabe? Então, existe uma responsabilidade, existe uma ética para usar tudo aquilo ali. Eu acho que isso ficou muito claro, assim, pra gente, de não é usar a reviria achando que, né, tu vai convencer todo mundo a comprar o teu produto. Então, isso eu achei muito legal também, sabe? E eu tenho certeza que isso ficou para todos os colegas também, essa sensação de a gente está sendo apresentado para um universo muito legal, e a gente pode usar isso pro bem ou pro mal. Mas a Nanda nos ensinou a usar pro bem, então é isso que importa. Como tudo na vida, né? Acho que a gente... tudo a gente precisa pensar muito bem como a gente vai aplicar, né? Porque nada é para todo mundo. Eu não preciso ter uma marca que eu tenha que chegar em todo mundo. Mas ela tem que ser muito boa para quem ela é, para o público que ela se destina, tá? E o neuromarketing, ele te ajuda a chegar mais próximo das pessoas que tu entende que são as pessoas ideais para usar a tua marca, para usar o teu produto, o teu serviço. Então, ter esse entendimento de que a ética profissional, ela tem que estar ali, como ela tem que estar em toda a área que tu vai trabalhar. Com certeza. certeza. Tá no setor administrativo, por exemplo, a gente precisa ter essa ética, né? E eu sou muito correta, assim, para esse tipo de coisa. Então, não me enganem. Eu não gosto disso, sabe? E também não vou fazer isso com outras pessoas. Perfeito. Bom, eu queria saber também hoje, né, quais são as suas principais inspirações dentro desse universo? No universo do branding, do neuromarketing.
Quem tu sempre procura como referência nesses momentos, às vezes até pegar uma referência para usar como estratégia no teu dia a dia de trabalho. Quem tu diria hoje, dentro desse universo, que te inspira, assim, a tocar o teu trabalho, a melhorar, a estudar cada vez mais, a agregar mais conhecimento? Bom, tem bastante referência aí, tá? E sobre referência, eu vou fazer vou retornar um pouquinho, Conta a tua Falar história. sobre a Conta importância a da tua história. referência, tá? Para muitas pessoas, a referência não quer dizer nada, né? Eu lembro uma vez que eu estava na CGT e eu comentei sobre a importância de ter líderes mulheres e alguém me disse que isso não faz diferença. Aí eu levei isso para a questão racial, né? Olha, é importante que a gente tenha pessoas pretas em posição de destaque. E a pessoa disse que não, que isso não mudaria a vida dela. E aí eu fiquei me questionando o seguinte: óbvio que não mudaria a tua vida, porque tu não sabe o que é uma vida sem referência. Uhum. Tu cresceu tendo referências sempre, né? E aí eu sempre fui muito artística, como eu falei, né? E aí eu sou uma menina, era uma menina nos anos 80. Então as minhas referências eram as paquitas, eu queria ser paquita. Né? Só que, gente, existia um momento onde as pessoas diziam que tu tinha que ser loira para ser paquita. Imagina, tu dizer para uma criança que né, em função da tua aparência, tu não pode ser algo. Isso é muito louco. Mas sobrevivi, graças a Deus. E aí eu passava as tardes brincando. Então, minha brincadeira era, eu pegava um pau de fazer, eu não sei, pilão que a gente chama o nome, né? Pilão, de fazer caipirinha, que tinha um formato de microfone. E passava o dia cantando e brincava de apresentadora. Quem eram as apresentadoras na época? Eram mulheres loiras, olhos azuis, branquinhas, cabelos compridos. E o meu cabelo nunca foi comprido. Então, o que eu fazia para ter esse cabelo comprido? Eu botava uma toalha na cabeça. Ou eu botava uma camisola. Porque a camisola ela tinha uma golinha, tá? E aí, com aquela golinha, eu conseguia simular uma franja. A minha infância foi brincando disso. E aí, com 9 anos de idade, eu ainda tinha o meu pai. Meu pai faleceu um pouco depois, alguns meses depois. Eu fui num baile de carnaval. Eu com 9 e minha irmã com 7. E nesse baile de carnaval, eu chego lá. E quem está no baile? A corte do Carnaval de Pelotas, na época. Rainha e princesas, aquelas mulheres maravilhosas, cabelão crespo, cacheado, aqueles saltos, né? Fantasia, assim, e eram mulheres negras. Pela primeira vez na minha vida, eu estava vendo mulheres negras numa posição de destaque. Né? Óbvio que minha mãe sempre teve uma posição de destaque para mim, mas na parte artística a gente não tinha uma Thaís Araújo, né? Como a gente tem hoje ali, brilhando, e outras tantas, né? E ali eu disse que eu vou ser rainha do carnaval. Tinha 9 anos. Não fui rainha, fui princesa. Com 18 anos eu fui princesa do carnaval. E não parei nunca mais. Estou no carnaval desde então. Isso é uma referência importante. Até eu ver aquelas mulheres, eu não sabia que uma mulher negra poderia ocupar uma posição daquelas. Eu não tinha referência. Então, referências hoje são muito importantes para mim e eu tenho muito a ideia de que é por isso, tá? E são importantes para todo mundo. Às vezes, o que a gente não percebe é que elas estão ali. Se tirarem, talvez, aquelas pessoas daquele lugar e a gente perder essas referências, aí a gente vai entender a importância delas. Sim. Mas é algo para algumas pessoas tão normal que elas nem percebem que aquelas pessoas são referências, tá? Monique Evelyn, para mim, uma mulher maravilhosa. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, por favor, ela é um tubarão no Shark Tank. Ela é maravilhosa, ela é baiana, jornalista. Chegou a apresentar durante algum tempo Profissão Repórter. Ela é brilhante em tudo que ela faz. No Shark Tank eu vi ela já. É maravilhosa, ela é maravilhosa. Inclusive, o heavy user de TikTok tem muitos vídeos incríveis dela no TikTok, sério. E a Monique é uma pessoa... belíssima, né? Meu Deus que Deus eu te dizer. do céu. Eu me inspiro, inclusive, no visual. Quando eu decidi botar os dreads, foi muito pensando nela, sabe? Do jeito que ela... Cara, ela fica maravilhosa de dread, uma imponência absurda. E aí, mais abre aspas aqui, né? O tempo que eu levei para entender que dread não ia prejudicar a minha profissão. Porque isso também é algo que a gente se apega muito, né? O meu cabelo vai atrapalhar? Como é que o cliente vai ver o meu cabelo? Carnaval também, tá? Como é que o cliente vai me receber sabendo que eu sou rainha de bateria? São umas coisinhas que a gente fica martelando, sabe? Nina Silva.
também, que é maravilhosa. Nenhuma das duas fala exatamente sobre neuromarketing zero, tá? Mas elas falam muito sobre essa questão de diversidade, o posicionamento e a marca. A marca delas é muito boa. Acho que para o pelotense, Lisiane Lemos, ela é perfeita. E ela está falando dela antes de começar. Ela está aqui. Não, anteontem, sexta talvez, eu estava fazendo uma limpeza no meu Gmail. Eu achei um e-mail da Lisiane de 2013, eu acho, ou 2010, não tenho certeza. Onde nós falávamos sobre academia de samba, sobre escola de samba. Carol Moreira. A Carol, ela hoje é secretária adjunta, não vou lembrar exatamente qual é a função, tá? Em Porto Alegre. Maravilhosa. Carol aí, o ano passado, ela ficou eleita, ficou entre as 20 mulheres não vou lembrar o restante agora, mulheres que falam português, negras em destaque no mundo, tá? Ela é maravilhosa. Tá ali em Porto Alegre. Em dezembro ela veio a Pelotas, eu fui pro Copa Rio com ela, então assim, tá bem pertinho de mim. Aí temos alguns projetos aí, pensando em alguns projetos para frente. E a gente tem muita mulher pelotense aqui, tá? Que tá fazendo acontecer. Talvez não tenham um destaque, mas estão fazendo acontecer. A Ingrid, que é uma amigona minha, está trabalhando como social media, deu uma virada de carreira, tá? E está indo muito bem. Tem a Camila, que fala sobre posicionamento nas redes sociais, também está mandando muito bem. E tem um grupo de mulheres aqui de Pelotas, que eu não posso deixar de falar delas como referência, que são as gurias do Delas para Elas. Por que eu trouxe as meninas, tá? Porque não é uma referência. Tu chega ali, tu tem 20, 30 mulheres que são mulheres que vivem a nossa rotina. Eu acho muito legal ter como referência a Monique, a Nina e a própria Lizzie, tá? Mas elas não estão mais inseridas nesse nosso universo, elas já estão muito lá em cima, né? Então, essas meninas do Delas para Elas, elas estão aqui vivendo Pelotas, fazendo seus corres, cuidando dos filhos, da casa, da profissão. E, cara, elas são referências, sabe? A gente conversa e se identifica muito, assim, umas com as outras e ajuda. Eu preciso de uma cesta para entregar para alguém que foi mãe. Alguém tem ou sabe de algum contato? Olha, eu vou fazer uma palestra e a gente se ajuda, a gente comparece no evento uma da outra, a gente compra o produto uma da outra, a gente compra a ideia e a vida. Então, essas são as minhas referências hoje, sabe? E tem outras mulheres, assim, que eu vou ali, dou uma olhadinha no Instagram para ver o que elas estão fazendo. Não é copiar, tá? Mas é se inspirar. Olha, eu gostei dessa ideia, eu curti isso. Gosto muito de referência para look. Amo referência para look. Então, tem pastinha salva, assim. Enfim, mas acho que são essas as referências hoje que eu posso trazer para vocês. Eu acho muito legal quando a gente entrevista, principalmente acho que mulheres aqui no AtlasCast, porque vira e mexe as referências são de dentro de Pelotas ou da região. E eu acho que ter essa oportunidade de trazer convidados de fora é realmente mostrar para a nossa região aqui, para a nossa comunidade, como a gente tem pessoas incríveis e que estão trabalhando todos em prol de desenvolver uma comunidade mais inovadora, que se incentiva e que valoriza o que a gente tem aqui. Então, eu acho incrível quando vocês vêm aqui e realmente é a mesma ideia, sabe? Então, é de a gente realmente reconhecer o tanto de pessoas incríveis e inovadoras que a gente tem aqui. Então, isso eu acho sensacional toda vez que surge, porque sempre vai para esse caminho no fim das contas. Então, eu acho isso muito, muito, muito legal. Tu sabe que isso até no carnaval acontece? Grandes carnavais do Rio Grande do Sul hoje, além do de Porto Alegre, que fazem sucesso, eles fazem sucesso, na sua grande maioria, com artistas importados. Sabe? Então, tu tens em Uruguaiana, recebe artista do Rio de Janeiro, de São Paulo. E não que isso seja ruim, não é uma crítica, tá? É só uma variação da diferença. O Carnaval de Pelotas é feito por pelotenses, sabe? Então, o intérprete é daqui, o mestre de bateria é daqui, a rainha de bateria é daqui. Então, a gente tem muitos talentos, tá? Em várias áreas, em vários nichos. Às vezes, o que falta é a gente valorizar ou dar espaço para essas pessoas também. Com certeza. Realmente. O Carnaval de Pelotas é diferente, né? Sempre foi
Sempre foi uma coisa muito característica, eu acho, daqui, assim. Eu sou muito suspeita pra falar, tá? Faz muito tempo que eu tô inserida nesse universo. E algumas pessoas têm uma visão bastante distorcida, tá? Do carnaval. Eu lembro que esses dias eu recebi um amigo do meu esposo em casa e ele disse que não vai no carnaval de Pelotas porque o carnaval é muito violento. Aí eu disse assim, né, conversar com ele pra entender de onde ele tirou isso, né? E aí ele disse, porque eu fui no carnaval e aí deu uma briga, assim, tal. E e quando aconteceu isso? Aí ele parou e pensou, o carnaval era lá na Floriano. Há 84 anos atrás. Para ele o seguinte, olha, eu desfilo há 20 anos e eu já comecei a desfilar pós-carnaval da Floriano. Então, por algo que aconteceu há muito tempo atrás, tu não tá frequentando uma festa que é legal. Mas assim, eu tenho o meu lado, o meu carnaval, ele é um carnaval de profissional. Sim. Eu estou trabalhando no carnaval. Sim. Então eu não sou foliã. Mas é uma das coisas que a gente tenta mudar hoje é essa marca, essa imagem que o Carnaval de Pelotas tem. E, gente, é uma rainha aqui falando para vocês, tá? E não tem, é um carnaval tranquilo, tu pode ir com a tua família, compra tua arquibancada, assiste, é um espetáculo interessante de ver, sabe? E, bom, apareçam. Esse ano o Carnaval de Pelotas é em março, tá? É 17, 18 e 19 de março, se não me engano. Bem no início de março. Vai tá incrível. Até eu que também não sou, mas eu não sou a maior fã do carnaval no geral, tá, gente? Nada contra Pelotas. Quando era criança, inclusive, o meu pai me arrastava para todas as matinês de clube possíveis, assim. E aí eu sempre ia. Mas eu acho muito legal essa outra perspectiva também. E acho que de tirar o estigma também em cima do carnaval, de que é uma coisa que é pra dar briga, que é pra ter violência, que é pra ter bebida, que é pra ter isso, pra aquilo. E colocar num lugar de um espetáculo. Um lugar de arte, de expressão da arte das pessoas, sabe? Acho que se a gente conseguir tirar essa marca do carnaval, realmente eu acho que o pessoal vai aderir cada vez mais, né? Tomara. É muito ruim ver o pessoal daqui com toda a potência que tem Pelotas indo para outros lugares, porque aqui não tem incentivo muitas vezes, tem muita essa mentalidade de que é violento, que vai dar briga, que não é seguro, sendo que sempre pulei carnaval aqui, adoro. Eu acho que eu já sei de onde eu conheço ela. Adoro, e assim, nunca presenciei nada de muito estranho, assim, no carnaval. Nada que não tenha em qualquer outro evento de rua. Exatamente. Perfeito. Eu sempre digo, tá? O que a gente vê no carnaval, a gente vê em outros eventos. O que a gente faz é associar, e aí por vários motivos, que não vamos entrar nesses detalhes agora, né? Mas a gente diz que o carnaval é violento. Na verdade, a gente vive... a nossa cidade está violenta de novo, né? Sim. Então, o carnaval vai ser só mais um lugar, se acontecer, para que essa violência se propague. Mas isso vai acontecer num jogo de futebol, isso vai acontecer num encontro na Duque, na Bento, enfim. Né? Então, mas não vamos entrar muito nesse assunto, porque é bastante polêmico. Realmente, é complicado. Bom, eu queria agora, então, entrar na questão de liderança, para as duas, tá? E de liderança também feminina e negra. Da importância da gente ter essas referências dentro do mercado, seja no mercado de negócios, de tecnologia, do mercado de trabalho como um geral, né? A importância da gente ver mais essas pessoas, entender que essas pessoas precisam estar nesses lugares e como isso influencia realmente o posicionamento de uma marca frente às outras. Como isso dá um destaque realmente para outras, para essas marcas frente a outras questões. Porque eu acho que a diversidade, a inclusão é um assunto que a gente está falando cada vez mais, ainda precisamos falar mais, mas a maioria das pessoas e dos negócios que investem nessa parte, nessa área de pessoas, inclusão e diversidade, conseguem, digamos, ter um destaque mais posicionado realmente frente ao mercado, sabe? Então eu queria saber de vocês essa perspectiva que vocês têm do mercado como um geral na área de liderança feminina, negra, de mulheres negras, e qual é a perspectiva de vocês em relação a isso e o que vocês acham que a gente ainda tem que melhorar, porque a gente sabe que tem. Mesmo que seja difícil, mas, né, acho que talvez uma ou outra palavra possa inspirar outras pessoas que estão assistindo a tomarem essas atitudes.
Pode começar, nossa convidada, por favor. Bom, se eu não me engano, o dado diz, as pesquisas dizem que hoje 3% das grandes empresas têm mulheres em cargos de liderança. Mulheres. E aí a gente vai trazer isso lá para o universo da mulher negra, tá? Eu não vejo. Hoje aqui em Pelotas, se a gente for parar para analisar, eu não lembro de ter visto uma outra mulher negra participando de um podcast para falar de negócios. Eu não lembro se tem. Desculpa, mas eu não lembro. E olha que eu consumo. Coloquem nos comentários aí pra gente consumir também. Olha que eu consumo podcast, gosto muito de valorizar o que é nosso aqui. Então tem podcasts maravilhosos que contam a história de pessoas de pelotenses, mas a gente não tem. Porque a gente não tem, de fato, essas pessoas. Não tem mulheres negras. Aí, tu vai nos eventos de comunicação, por exemplo, de marketing, de branding que eu tô indo, geralmente sou eu. Ecossistema de inovação, sou eu. Sou eu que estou lá. A gente lá no parque, a gente fica no parque tecnológico e eu fico no segundo piso. Então, quando tem evento ali embaixo, eu consigo enxergar as pessoas, né? Eu vou ali, dou uma espiadinha. Grande parte dos eventos de comunicação, marketing, tu não tem presença negra. Às vezes eu tô lá, às vezes tem um ou outro, mas geralmente não tem, tá? E o que se perde com isso? Tem um exemplo que eu acho maravilhoso e é bem atual, que é a novela Vai na Fé. Vai na Fé foi um estouro, foi um grande sucesso, com mais de 60%, talvez um pouco mais, do elenco formado por pessoas pretas, e trouxe histórias muito reais, né, que a gente se conecta muito. Eu lembro eu tirei foto e tudo da cena onde eles tiram as tranças da Clara Monetti. E exatamente aquilo que acontece quando uma mulher negra vai tirar a trança. Gente, é um evento, tá? Eu fiz isso sábado na casa da minha mãe, eu combinei, passei a semana toda combinando, e é algo que traz muito a nossa ancestralidade também. E a novela trouxe outros assuntos relacionados. Eu lembro, no segundo episódio, o menino comemorava que tinha entrado na faculdade através das cotas raciais. E eu me vi ali, sabe? Porque minha irmã entrou com cota racial, eu entrei com cota racial, e aquilo é a nossa realidade. Quando a gente não tem não digo nem liderança, tá? Mas eu digo, quando tu não tem um time diverso, tu perde essas vivências, tu perde essa experiência e tu deixa de entender o mercado como ele realmente é. Pessoas negras compõem mais de 50% da população brasileira. Se tu não tiver um negócio que considere essas pessoas, tu tá deixando de atender com experiências positivas 50% da população. Estou falando da questão racial porque é que eu consigo me inserir melhor. Sim. Mas olha quanto se perde nisso. E a novela se explica assim, o sucesso da novela, né, devido a essa visão de trazer essa vivência, essa vida, essas pessoas, dar luz para essas pessoas, né? Eu lembro que teve uma outra novela onde a novela foi gravada na Bahia e tu não tinha personagem negro no país, no estado, maior presença negra. E foi bastante criticada, né? Tinha atores com bronzeamento a jato, assim. Ai, gente, pelo amor de Deus. Né, a TV, falo TV porque acho que é onde a gente enxerga de verdade essa movimentação, né, tá começando a mudar. Então, hoje a gente já tem novelas com maior presença negra, já temos outros programas, aí Maju, linda e maravilhosa, aí para nos contar. Mas é incrível, em 2020 a gente teve pela primeira vez uma bancada formada por 2 jornalistas negros. 2020, gente. Nossa. 2020. Então, não é só em cargos de liderança que eu entendo que a mudança precisa acontecer, né? A gente precisa trazer essas pessoas que têm potencial, que têm capacidade, sim. O que a gente muitas vezes não tem é um QI, é que indique a gente para ocupar aquelas funções. Por quê? Porque eu sou filha da empregada doméstica. A empregada doméstica não tem um network para dizer, olha, a minha filha, ela pode se encaixar nessa vaga. Né? E isso é um diferencial muito grande. Então, acabei dando voltas aqui porque é um assunto bastante amplo, sabe? E aqui em Pelotas, de novo, eu não lembro, tá? Eu realmente não lembro. Eu sei que a gente tem grandes figuras negras que estão aí ocupando vários espaços de forma positiva, mas ainda tem muito para caminhar, mas eu já consigo enxergar a mudança acontecendo.
Eu acho que já está acontecendo. E aí ter negócios como a Atlas, que traz a diversidade traz para o centro, tá? E a diversidade em todas as suas formas. Cara, quem não quer trabalhar na Atlas? É verdade. Olha, e aí assim tu consegue atender o mercado de uma forma mais completa. Acho que essa é a grande vantagem. E tu, dona Vitória, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória na liderança. Então, por falta de referência mesmo, muitas vezes, quando eu cheguei na Atlas, eu não me enxergava como líder. E aí, na época, foi bem confuso, assim, pra mim, porque eu lembro que a Camila falou, tocava no assunto de liderança, assim, e eu dizia, mas eu não tenho perfil, mas eu nem me imagino como líder. E depois, né, pensando com mais calma e vendo, assim, até levando pra terapia, eu não me via como líder porque eu nunca tinha sido liderada e eu não tinha referência de pessoas como eu sendo líder. E aí eu lembro que eu não aceitei de primeira, mas eu aceitei fazer um teste de ficar por 30 dias para ver se realmente eu ia conseguir, se eu ia ter capacidade e tudo mais. E aí, o dia, assim, que eu meio que bati o martelo antes desses 30 dias e decidi assumir esse desafio, foi um dia que eu estava aqui na sede, assim, final de expediente, e aí o JG, do time financeiro, veio, assim, e teve uma conversa comigo que ele falou, basicamente, que ele já me via nesse papel e que várias outras pessoas me viam, assim, também, e que eu só precisava tomar posse daquilo. E aí aquilo, pra mim, aquela conversa com o JG, eu nem sei se ele lembra, mas eu lembro que foi muito marcante. E é muito confuso, assim, tu te colocar nesse lugar de liderança, porque tu não tem referência e, ao mesmo tempo, tu tem muito medo de errar e tu tem medo de que, se tu fizer alguma coisa, vão atribuir a tua raça e tu te colocam também, naturalmente, por não ter referências, te colocam como uma referência e tu não tá 100% pronta ainda para aquilo, mas tu assume e tu tenta dar o teu melhor, não só por ti, pelo teu time, pela equipe que tu lidera, mas porque tem muitas outras pessoas, assim, tanto na empresa quanto por fora, que eu sou referência para essas pessoas. E isso para mim é muito louco, assim. É muito louco, de verdade. Eu já ia dizer no ADM, quando tava ainda, era tipo assim, qualquer coisa tinha que resolver. Não vou falar com a Vitória. Porque ela vai saber resolver. Mas isso que a Vitória trouxe é bem impactante, sabe? Porque tu acaba sendo referência e tu tem muito medo de falhar. Muito medo de falhar. Porque a tua falha, ela não vai ser só a tua falha. Tem muita gente que tá se espelhando em ti, tá vindo atrás, tá vindo contigo, né? Quando a mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta junto com ela, né? O mais difícil, para mim, é o mandar, gente. Quando eu digo mandar, assim, olha, tu tem que refazer tal material. Gente, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Assim. Como é que eu vou dizer que o que ele fez não tá adequado? Mas, como eu disse, lá no estúdio, no instituto agora, eles te ensinam a voar voando. Então, te vira. Vai lá e faz. Vai lá e... Né? E eu acho que tá certo. É um tratamento de choque, talvez não funcione com todo mundo. Comigo tem funcionado, sabe? E o dizer não também. Eu sempre fui muito assim, não, pode ser. Não, eu não consigo fazer. Não, eu não vou fazer. Não, eu não quero fazer. Sabe? Isso não é só profissional, isso acaba te ajudando na vida, com certeza. Né? Na vida. Mas é isso, eu acho que a gente tem ver a Vitória aqui já é uma... acho que já uma vitória. É uma vitória, a Vitória já é uma vitória. A minha irmã é diretora de uma escola, então... Sim. Também ele tem um papel muito importante. Uma vez ela contou que a mãe de uma aluna veio contar para ela que a filha chegou feliz em casa porque a filha estava usando o mesmo penteado que a diretora. E minha irmã estava com tranças. Ai, olha só. Né? E aí, numa outra atividade, tinham que desenhar mulheres que inspiravam, as crianças tinham que desenhar, e uma menina desenhou ela. Ai, então, que assim, lindo. isso toca, sabe? Eu tive 2 professoras negras durante o ensino fundamental,
no médio nenhuma, mas as do ensino fundamental foram super importantes para minha formação. E uma delas era a minha professora quando meu pai faleceu, então eu tive um acolhimento dela muito grande também. E hoje, onde ela me enxerga, ela faz uma festa. É uma querida, né? E isso, imagina, eu estava na 4ª série, gente, faz bastante tempo. Então, são referências que a gente vai guardando. Né? Olha, Sim. quando eu crescer, eu vou ser como ela. Olha, quando eu crescer, eu posso ocupar uma posição semelhante à dela. Isso nossa, eu acho que realmente a referência é uma coisa muito presente, assim, porque, óbvio, né, no meu lugar ali de privilégio, a gente tem, o que eu mais tenho são pessoas parecidas comigo, aparecendo na TV, aparecendo na internet, e criando, na realidade, pra mim, criando, às vezes, até objetivos inalcançáveis, assim, mas é tão legal ouvir os relatos de vocês, realmente, sobre como a gente precisa trabalhar mais, e aí acho que a gente entra também mais na questão do marketing, trabalhar de uma forma mais inclusiva, mais que esteja mais antenado com o que está acontecendo culturalmente, sabe? E realmente trabalhar a comunicação do marketing dessa forma para fora. Que as pessoas se sintam representadas, que elas se sintam vistas, ouvidas, entendidas, sabe? Isso aí também tem a ver com a minha próxima pergunta. Como tu acha que a gente pode, não a gente, mas acho que o mercado de negócios como um todo, tecnologia como um todo, que tipo de estratégia a gente deveria começar a utilizar ou já deveria estar utilizando para que a gente faça um marketing mais autêntico, mais culturalmente antenado no que está acontecendo, mais inclusivo, mais diverso, para que realmente todo mundo se enxergue, que não só 50% da população se enxergue naquilo ali que a gente está fazendo, sabe? Bom, primeiro é entender quem é a persona do teu cliente, tá? Tá tudo bem tu ter as tuas referências. Não é uma briga, tá? Uhum. Não é que agora todo mundo precisa ser negro. Mas não tem problema que a gente tenha algumas pessoas negras, ou, né? Não é um problema, né? Precisamos estar lá. Então, se tu entender a tua persona, tu vai entender quem é o teu cliente. Entendendo o teu cliente, tu vai conseguir compreender dores, tu vai conseguir desenhar ele, tá? E aí tu vai entender que, bom, essa persona, ela está próxima de pessoas diversas, né? Ou, olha, a minha marca, ela se assemelha mais a uma marca de público, um público negro. Se tu não conhecer persona, se tu quiser ficar só replicando o que as outras marcas já vêm fazendo, tu vai cair nessa cilada, nessa armadilha que é passar uma imagem que não existe. Uhum. Aquela família de margarina, gente, ela pode existir, provavelmente ela exista. Mas aquela mãe vai comprar margarina? Sério? Aquela mãe nem deve fazer compras, gente. Sabe? E aí eu lembro, vou trazer a novela de novo, eu lembro que teve uma conversa na novela em que estava lá uma marca de margarina, e eles conversando, e tinha um refrigerante do lado. Essa é a situação real. E quando a gente se aproxima do que é real, vamos entrar no neuromarketing, as pessoas se familiarizam com aquilo, entendem, olha, eu passo por isso, o meu café da tarde é assim, então aquela margarina vai se adequar ao meu café, o meu almoço de família é assim, é feliz. As pessoas gritam, as pessoas falam tudo ao mesmo tempo, e é legal, porque isso é família, minha família é assim, né? Olha, então aquela bebida ela vai se adequar ao meu almoço de família, ela vai me despertar emoções positivas, ela vai arquivar na minha memória momentos positivos. É isso que a gente tem que entender, tá? Entender de verdade quem é o nosso público, o que ele está fazendo, qual é a rotina dele. Assim a gente consegue atender, assim a gente consegue mostrar essas pessoas. Eu acho que a grande sacada da novela foi entender que o brasileiro são aquelas pessoas. Uhum. É aquela pessoa que está ali correndo no corre para fazer a faculdade, independente se ela é branca ou negra, gente. Sabe? Não é fácil tu cursar uma faculdade e trabalhar. Não é fácil. Ou tu simplesmente passar. E aí tu vai comemorar daquela forma, enfim, tu vai fazer a bagunça e tal. Vai fazer a faixa de bicho. Exatamente. Agora a gente fica tentando copiar um modelo, muitas vezes, que não é nosso, tá? E aí, obviamente, a gente vai perceber aquele produto, aquela marca de uma forma diferente. E aí tu vai criar certas barreiras. Então, e outra coisa importante, tenha equipes diversas. Só vai conseguir entender a dor que uma mulher negra tem com relação a
produtos para cabelo se tu tiver uma mulher negra ali. Né? Por favor, gente, vamos falar de racismo com pessoas negras. Tá? Por gentileza. Porque não adianta a gente querer abordar. Eu não posso falar de cabelo liso. Porque não faço ideia de como é ter um cabelo liso. Né? Então, por que eu coloco pessoas negras, brancas, ou pessoas que não têm essa vivência para fazer campanhas que têm que tocar a mim? Então, com equipes diversas, e de novo, eu estou falando da questão racial porque é que eu posso falar, é o meu lugar de fala. Se eu tiver uma equipe composta por pessoas pretas, por exemplo, eu vou conseguir entender melhor a dor daquelas pessoas, eu vou conseguir resolver melhor aquela situação. Tem uma frase que eu acho bem interessante, que é: tudo que há é o que você vê. Se eu não vejo aquilo, eu não vou conseguir entender, não vou conseguir compreender aquele problema. E aí, eu conversar com alguém, ou ter no meu time alguém que vivencia essas rotinas, vai acrescentar muito para o meu negócio. Vai fazer toda a diferença, né? Eu acho que a Vitória também pode trazer um viés do grupo de diversidade racial que a gente tem aqui, né? Porque eu acho que também é uma questão de, claro, ter os times diversos, ter pessoas, né, de todos os cantos e todos os backgrounds possíveis em cada time é a melhor solução, mas eu acho que vocês também se juntam para reivindicar certas coisas que talvez só vocês se entendam, entendeu? E às vezes o pessoal do time não vai entender, então... É ter um grupo pra falar, gente, a Beyoncé tá no Brasil. Que show. Não, sobre a Beyoncé, tá? Minha maior felicidade. Eu enlouqueci aquele dia, cheguei no Instituto no outro dia, muito loucaça, né? Beyoncé no Brasil. E aí, gente, a Samantha Almeida, que foi uma das responsáveis por trazer a Beyoncé pro Brasil, eu tô no mesmo grupo de WhatsApp que ela. Olha só. Tá? Imagina. E aí eu fui lá, e botei isso no Instagram, marquei ela, e ela me repostou, gente. Almeida me repostou. Fiquei felizaça, né? Sim! Foi como se eu estivesse assistindo o show da Beyoncé. Ai, gente. Mas a gente cria uma familiaridade com o ambiente de trabalho quando a gente trabalha, e ainda que não seja no mesmo time, mas que a gente saiba que tem pessoas que vão nos entender, que a gente pode trocar experiências, indicação de livro, ter um ambiente mais confortável, assim, que a gente se sinta pertencente dele. Isso é muito importante, faz muita diferença, assim. Tanto na nossa produtividade, quanto na nossa, sabe, o jeito que a gente se expressa. Isso é muito, muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente trabalha muito aqui, que é, tipo, ter o senso de pertencimento, né? Em tudo que a gente tá fazendo no ecossistema que a gente tá formando. Então, eu lembrei de falar sobre o grupo de diversidade por causa disso. Tem uma pesquisa que mostra que grande parte das empresas que abrem vagas para públicos diversos, elas não preparam o ambiente. Então, tu abre uma vaga para aquela pessoa chega ali e a equipe não está preparada para receber ela. Então, sei lá, vamos falar do cabelo, vamos falar do jeito que aquela pessoa caminha, enfim. E aí não adianta. Então, tu tem que preparar esses times para receber essas pessoas. Então, esses são vários cuidados que precisam ser tomados, né? E que bom que aqui você já tem isso, já tem esse grupo de apoio, né? E aí, imagino que role tudo que é tipo de assunto. Tudo que é tipo de assunto. Inclusive, temos vagas afirmativas abertas na GUP, hein, galera? Não vão deixar de ver. Tanto para pessoas LGBTQIA+, pessoas trans e para pessoas negras também. Então, não percam. Aproveitem. Eu queria saber, então, agora das duas também. Uma das nossas últimas perguntas, infelizmente, mas faz parte. Que conselhos vocês dariam para mulheres negras que estão buscando avançar na carreira, que estão buscando se posicionar na carreira, se destacar realmente dentro do mercado, né? Seja do mercado de negócios, de marketing, de tecnologia, de direito também, né? Então, de todas essas áreas, quais conselhos vocês, com tudo que vocês viveram, com tudo que vocês agregaram nesse meio tempo, os lugares que vocês alcançaram também, qual é a dica que vocês dariam para elas, assim, o conselho? Acho que não dica, acho que é conselho realmente que vocês dariam para elas. Começo? Fique à vontade. Bom, primeiro conselho, comecem com o que vocês têm. Comecem, não fiquem esperando o momento ideal para começar nada, porque o momento ideal, ele não vai chegar. Ele não vai chegar. Big Brother, hoje eu não tô acompanhando muito, mas eu faço parte de 3 grupos de Big Brother, tá? Ela já fez conteúdo nas redes sociais sobre isso. Exatamente, farei mais.
E olha que legal, um desses grupos é para falar sobre as ações de marketing que acontecem, então é um grupo formado por pessoas diversas, e outros 2 grupos são formados por pessoas negras. Depois eu te coloco se tu quiser. Olha só. Tá. E aí hoje, então eu acompanho muito Big Brother, mas assim, tá? A partir dos meus grupos, através dos meus grupos. Mas hoje eu estava em casa e fiquei ouvindo Ana Maria Braga. E aí eu ouvi um pouco do discurso que foi dado ontem quando o Luigi saiu. Uhum. E aí é algo do tipo, se tu tivesse, se a ação que aconteceu ontem tivesse acontecido hoje, tu não teria ganhado o carro. Então não deixe para fazer as coisas depois, faça agora. Deixar para começar quando a gente está pronto é não fazer nunca. Então comecem com o que vocês têm e melhorem ao longo do caminho. Segundo conselho, que eu acho que é muito importante, network, gente. Conversem, vão a eventos. Em muitos eventos vocês vão se sentir um peixinho fora d'água. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Mas vão, conversem com pessoas, conheçam pessoas, se exponham. Eu tô com medo de falar, eu tenho medo de falar. Mas fala, sabe? Tu só vai aparecer se tu aparecer. Ninguém vai ficar te procurando depois. Então, aproveita esses espaços, esses eventos que acontece muita coisa em Pelotas hoje. Sim. Então, ali, procurem uma agenda, enfim, eu posso ajudar divulgando esses materiais. Eu já faço um pouco isso, divulgando esses eventos, tá? Mas acho que networking, ele é essencial. E sempre se aperfeiçoando. Estudem. Hoje o mundo muda muito rápido, muito mais rápido do que mudava alguns anos atrás. Então, piscou o olho, tem uma tecnologia nova, tem uma rede social nova, tem uma inteligência artificial nova. Exatamente, lá o algoritmo está mudando e está entregando de forma diferente. Então, estudem. E aproveitem redes sociais. Com rede social, tu consegue um alcance muito grande e saber trabalhar bem essa questão de rede social, eu acho que ajuda bastante, leva a tua mensagem mais longe. Com certeza. Se eu pudesse, né, dar um conselho, é que, até pela falta de referência e por tudo que a gente passa ao longo da vida, a gente acaba se tornando inseguro. E a gente não tem noção da nossa força e da nossa potência, assim. Por mais que a gente tenha que estudar, e como tu falou, estudar muito, a gente também tem que ter muito autoconhecimento, conhecer nossos pontos fortes, trabalhar neles para eles ficarem mais fortes ainda, nossos pontos que não são tão fortes, trabalhar neles também, para eles virarem pontos, né, cada vez melhores. Porque muito do que a gente acha que não consegue, do que a gente acha que não sabe, na verdade a gente conhece, a gente sabe, e a gente só precisa ter ali noção de quem a gente é e de tudo que a gente consegue fazer para botar isso no mundo. E quando vai pro mundo, vai de uma forma muito linda, assim. Verdade. Eu amei esse conselho e eu me sinto pessoalmente atingida por esse conselho, porque foi quando eu realmente tive o meu autoconhecimento, perdi a insegurança, resolvi jogar tudo pro ar, assim, e realmente fazer o que eu queria fazer, que as coisas começaram a dar certo. Não estaria sentada aqui hoje se não tivesse feito isso. Então, acho que esse é um conselho que vale não só para mulheres, mas para todo mundo que tá ali inseguro, em dúvida de começar o caminho que tem que começar. Então, muito importante. Façam terapia. Esse também é outro tema recorrente, assim, do podcast. A minha última pergunta, então, pra Nanda, agora sim é uma dica, tá? Que eu sempre peço pra todo mundo que vem. Que é uma dica de leitura, de filme, de série, de podcast, de conteúdo, de perfil, seja da forma que for, para quem quer se aprofundar, né, nessas questões de branding, de neuromarketing, de liderança, de diversidade, né, de todos esses assuntos que a gente falou aqui hoje. Se quiser dar uma dica, um de cada, esteja à vontade. Vamos lá. Deixa eu pensar assim, deixa eu organizar as ideias, tá, gente? A minha cabeça ferve muito. Livro, tá? Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Maravilhoso. É um livro que explica como ele explica os 2 sistemas que guiam as nossas decisões, a nossa mente, rápido e devagar, tá? Sistema 1 e sistema 2. Para quem quer entrar nesse universo do neuromarketing, é uma leitura obrigatória, tá? Leitura super obrigatória. Podcast. Coleguinhas vão lembrar do sistema 1 e sistema 2. Espero que sim. Podcast. Gosto muito. Eu não vou lembrar o nome exatamente, mas apesar de gostar muito, é do Galileu.
Falar sobre branding de uma forma que a gente consegue entender, traz muitos conselhos, traz muitos estudos de caso. É um perfil também que eu sigo ali no Instagram. Sobre empreendedorismo feminino, Nina Silva. Nina é maravilhosa, ela traz conteúdos bem bons, assim, e ela fala muito de tecnologia também, tá? E agora eu vou vender aqui o meu produto. Me sigam, @NandaFérsola. Sigam o Instituto, @Instituto Cigales. A gente lá traz bastante coisa que está acontecendo, a gente traz bastante dicas para empreendedores, para gestores, tá? E série, não lembro de nenhuma. Não me vem nada em mente. Bom, gurias, eu queria ter 50 mil episódios, né? Pra falar sobre vários outros temas, porque a gente vai conversando e vão surgindo outras ideias também, de outras temáticas, outras coisas que a gente pode abordar. Mas, infelizmente, temos um tempo reservado, temos uma temporada inteira ainda pra gravar. Então, eu queria agradecer do coração, Nanda, por ter topado, por ter me aguentado desde o final do ano passado também com o projeto do MBA. Pelo exemplo que tu é pra gente, pela referência que tu é pra gente, eu acho que passaram muitas pessoas incríveis ali no ano de 2023 na minha vida, mas tu com certeza foi um dos destaques, assim. É uma pessoa que é referência realmente dentro do marketing, acho que como mulher, como a própria questão, eu não sou muito fã de falar em empoderamento, mas eu tenho essa sensação de ti. Eu sei que mesmo tu estando muito na correria, tá sempre na correria, tá 4 dias sem dormir. Isso. Tem o carnaval daqui a pouco, tem o filho que tá voltando de Santa Catarina, mas apesar de tudo isso, de todo esse caos que às vezes a gente tá vivendo, a tua presença é uma coisa que traz muita tranquilidade, muita harmonia, assim, quando a gente tá junto de ti. Então, pra mim, eu tô muito feliz de poder ter esse contato fora da sala de aula, fora de outros compromissos, e de poder conversar realmente sobre a tua pessoa e sobre todos os ensinamentos que tem pra passar pra gente. Então, muito obrigada por ter topado. Gente, o que falar dessa menina? A Bettina, ela foi incrível, porque na segunda aula, eu pedi para, acho que fazer um resumo de um livro, e ela, quando ela leu, ela me trouxe tanta coisa, eu comecei a pensar assim, nossa, mas onde ela leu isso? De onde ela tirou? É do mesmo livro? Realmente era, tá? Mas ela foi brilhante, assim, e ela brilha muito, a Bettina brilha muito, tá? E eu conheci a Bettina antes de dar aulas, porque eu fui avaliar os trabalhos da disciplina anterior. Da primeira disciplina. Eu fui a segunda, e a primeira quem deu foi uma amiga minha, de graduação, e eu fui lá. E quando a Bettina apresentou, assim, a forma como ela falou e ela apresentou, ela fez vídeos, né? Ela brilha, realmente ela brilha, e eu espero que essas palavras que ela falou sobre mim tenham ficado bem guardadas, porque depois eu vou querer ouvir muita coisa. O Lucas faz um corte só dessa parte. Por favor, Lucas, faz e me manda. Hoje ainda, se possível. Mas Vai ser foi um despertador, assim. assim. Vou fixar lá no meu Instagram. Mas assim, já acompanho o trabalho da Atlas há bastante tempo, tá? Eu acho incrível, eu acho tudo muito fofo, eu amo como vocês trabalham a marca de vocês. Então eu amo enxergar esse roxinho ali, bonitinho. Quando tu foi me receber, eu amei o teu look, assim, a combinação. E como vocês reforçam os valores da marca, que são valores incríveis, né? Que são muito próximos ou talvez iguais aos meus. E um prazer conhecer a Vitória, conhecer um pouco mais, porque eu acho que eu já conheço ela de algum lugar. De outros carnavais. Outros carnavais, provavelmente. Com uma história linda. Eu acho que foi mais incrível ainda participar junto com ela, né? Essa troca que aconteceu aqui. E estou disponível para outros convites, para cafés, para passar a tarde aqui com vocês, enfim, só me chamar. Com certeza, teremos mais vezes. Queria agradecer também a Vitória, que com certeza acho que eu escolhi a dedo para o episódio de hoje. Agradecer por ter topado, né, compartilhar as suas vivências com a gente, ser a nossa co-host, e que venham outros episódios como co-host, como convidada. Então, obrigada. Estou aguardando os convites também. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, galerinha, chegamos ao final agora, 100% do nosso AtlasCast.
Foi um prazer passar a tarde aqui com essas meninas hoje. Eu espero que vocês também tenham tirado o máximo de insights e inspirações possíveis do episódio de hoje. Se tu não tirou, volta, assiste de novo, porque tu vai tirar. Vale muito a pena. Sigam a Nanda nas redes sociais, porque ela realmente tem conteúdos incríveis. Ela compartilha coisas muito legais. Pra quem é de Pelotas e região também, sobre eventos, sobre todas essas questões de empreendedorismo feminino, é um perfil que vocês precisam seguir. E eu queria dizer pra vocês também seguirem a Atlas nas redes sociais. Então nos sigam lá pra não perder todos os conteúdos incríveis que a gente posta também, além do Atlas Cash. Tem muita coisa legal saindo por lá, muita coisa que ainda vai sair. E vocês não vão ficar de fora, né, de perder todas as novidades que a gente vai trazer pra vocês. Não esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amiguinhos que querem saber mais um pouquinho sobre diversidade, sobre neuromarketing, sobre branding, sobre empreendedorismo feminino preto, sobre todas essas questões que a gente conversou aqui hoje. E não esqueçam também, né, de curtir, comentar, deixar aí as impressões de vocês nesse episódio de hoje. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Nos vemos no próximo episódio do Atlas Cast e vamos juntos!